Sinto muita ansiedade na hora de pregar e acabo travando. Com quantos meses seu curso me ajuda a vencer isso? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Atalhos para Vencer o Medo de Pregar. Eu sou Patrick Marques e aqui eu te ensino tudo o que você precisa saber para vencer o medo de pregar em apenas 3 meses e se tornar o pregador mais requisitado da sua cidade. O tema de hoje é: sinto muita ansiedade na hora de pregar e acabo travando. Com quantos meses seu curso me ajuda a vencer isso? Então, nós vamos falar diretamente aqui sobre esse tema e eu tenho certeza que esse tema ele vai ajudar e muito todos aqueles que estão travando, que estão com algum problema aí, com ansiedade, tá? Então, nós já vamos aqui começando numa seguinte coisa aqui, né? O que é realmente, qual o significado realmente de ansiedade? Então, a ansiedade, como diz aqui no dicionário, significa o seguinte: mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Então, o primeiro significado que o dicionário traz de ansiedade é grande mal-estar físico e psíquico, aflição e agonia. E tem um sentido figurado, né, que explica-se assim: desejo veementemente, impaciente. Ou seja, a pessoa que sente muita ansiedade. Reinita, paz del Señor, pastor, saludos. Paz del Señor, mi hermana, que Dios me lo bendiga tu vida poderosamente. Temos lá a hermana, não sei, creio que é de aqui, de Bolívia. Que benção. Então, a ansiedade, meus irmãos, ela trabalha no campo físico e no campo psíquico. Então, a ansiedade ela vai trabalhar de duas maneiras no corpo. Primeiro, na parte física, depois na parte psicológica. E aí, como eu acabei de falar aqui com vocês, vem duas coisinhas aí. A primeira é a aflição, a segunda é a agonia. Então, veja bem, meus irmãos, quando uma pessoa ela está debaixo de aflição, o corpo dela vai responder de uma maneira e a mente dela vai responder de outra maneira. Eu gosto muito de usar um texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, onde afirma que nós temos a mente de Cristo. Esse texto, às vezes nós interpretamos esse texto e pensamos nesse texto e tirando a nossa humanidade. Ou seja, tem gente que usa esse texto de 1 Coríntios 2,16, para dizer assim: não, nós temos a mente de Cristo e com a mente de Cristo nós não estamos passivos à depressão, à síndrome disso, síndrome daquilo outro. Meu irmão, nós temos a mente de Cristo, devemos pensar como Ele, mas nem sempre nós conseguimos pensar como Ele. Nem sempre nós conseguimos agir como Cristo agiu. Por quê? Porque Cristo veio na terra e não pecou e nós somos pecadores. Então, tem aí uma diferença, tem aí um problema sério também que nós enfrentamos, infelizmente, né? Infelizmente. E com isso, aonde que eu quero chegar aqui? Com isso, como a ansiedade, professor, pode me atrapalhar na pregação? Então, meu irmão, veja bem, se o teu lado físico, se o teu lado psíquico, ou seja, mental, ele está debaixo de agonia, de aflição, ou seja, ele está debaixo de pressão, você acha que o rendimento vai ser o mesmo se você estivesse tranquilo? Claro que não. O seu rendimento vai ser muito
pior do que se você estivesse com os seus nervos tranquilo, e você pudesse falar e expor uma palavra, uma mensagem de maneira tranquila, serena. Mas aí vem outro detalhe, né? Que as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, não quer pregador tranquilo, quer aquele pregador metralhador, né? Ou seja, que pregue com eloquência. E quando você descobre o seu chamado, quando você descobre aquilo pela qual Deus te chamou e a sua identidade, isso aqui é muito importante, tá? A sua identidade, que é o quê? A sua característica própria. Não quer dizer que você é uma pessoa um pouco mais tímida, prega com um pouco mais de tranquilidade, que Deus não te usa. Não, gente. Pelo contrário. Independente se você prega com a eloquência, aquele pregador metralhadora, ou se você prega um pouco mais sereno, que Deus não vai te usar. Deus vai te usar. O negócio é o seguinte, eu sempre falo isso aos meus alunos. Não importa se você é eloquente ou se você é sereno. Jesus era manso, gente. Jesus era manso, manso e humilde. Então, olha só, não importa, o mais importante é que seja com eloquência, seja mais sereno, a tua palavra, ou seja, a palavra que Deus te deu, tem que sair da tua boca com poder, poder. E aonde que entra a ansiedade aqui? A ansiedade, ela vem como um bloqueio interno para não deixar fluir aquilo que está dentro de você. Então, nós somos um rio que tem que transbordar na presença de Deus, na vida de outras pessoas, e que Deus quer realmente nos usar. Agora, se nós, né, como é usada a expressão, né, se nós não der lugar, né? Se a gente não entender e abrir o coração para absorver aquilo pela qual Deus está falando conosco e ter a capacidade emocional de passar isso adiante para as pessoas, meu irmão, dá problema, tá? Dá problema sério. Então, aí que vai a situação da gente estar na presença de Deus, estar diante de Deus, mas estar em paz. Em paz. Né? Porque se você vai pregar e o ato de você ir fazer aquilo que Deus te mandou fazer te traz aflição, angústia, tristeza, você não vai ter paz, você vai ficar aflito, vai sentir agonia. Então, a ansiedade, ela vai criar dentro de você um bloqueio. Um bloqueio, por quê? Porque como que Deus vai usar uma pessoa, como que Deus vai usar uma pessoa que está impedindo a ação do Espírito Santo? Ela mesma está impedindo a ação do Espírito Santo na vida dela. Porque a ansiedade, ela faz você ficar preso dentro de uma bolha de pensamentos. E logo, se você está dentro dessa bolha de pensamentos, de aflição, de angústia, ali naquela coisa dentro da cabeça, aquela pressão interna, como que você vai ouvir a Deus? É difícil, eu posso dizer que é quase que impossível ouvir a Deus nessa condição. Tá vendo aí? Então a própria ansiedade tira a sua sensibilidade espiritual. Tira a sua sensibilidade espiritual. E isso, aqui eu estou explicando como que ela atrapalha na pregação. Como que a ansiedade atrapalha. Então, dentro de você, ela cria esse bloqueio. E ela rouba a sua sensibilidade espiritual. Logo, você não consegue ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo de Deus para que ele possa te guiar na mensagem. E aí que está. Então, professor, você já me explicou aqui
a situação de que desse problema da ansiedade. Como que ela me atrapalha? E agora? E se eu não vencer a ansiedade? O que pode acontecer? O que pode acontecer é que, de duas, uma. Paz do Senhor, irmã Hilda. Paz do Senhor, minha irmã. Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Em nome de Jesus. Então, a ansiedade, como que a ansiedade, ela, como eu disse aqui, né? Se você não vencer a ansiedade, o que pode acontecer? Então, uma das coisas que pode acontecer é que você, por estar tão bloqueado, chegará ao ponto de jogar a toalha e desistir. Por quê? Porque passa um dia, a pessoa não vê resultado. Prega de novo, não vê resultado. Prega de novo, não vê resultado. E isso vai deixando ela cada vez mais angustiada, né? Isso vai deixando a pessoa cada vez mais triste, angustiada. Hoje eu recebi uma mensagem que me deixou, sabe, muito assim, meu Deus, na direção, sabe, quando você está fazendo alguma coisa e você pede a Deus assim, Senhor, me mostra se eu estou na direção correta, né? Aí a irmã escreveu a mensagem, olha, professor, eu ia desistir de pregar. Agora, por conta desse desafio, desbloqueando o pregador que há em ti, eu resolvi, aleluia, eu resolvi não desistir mais. Eu quero participar dessas aulas, porque lá nessas aulas eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Olha que convicção e certeza. Isso me deixou mais do que animado, sabe? Mais do que animado. Eu fiquei maravilhado de saber que realmente estou no caminho certo e não vou parar, independente, tendo uma, tendo duas, tendo 3 pessoas, 10, não importa, né? Não importa, eu não vou parar. Sabe por quê? Porque eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. E qual é o seu sonho, professor? Desbloquear 1000 novos pregadores. É isso aí. Então, a primeira coisa que a ansiedade vai provocar aí a pessoa jogar a toalha e querer desistir. A segunda coisa que pode acontecer é o tal do branco na mente. Alguém já sentiu isso aí na hora que foi pregar? Branco na mente? Irmãos, na hora que vocês foram pregar, vocês sentiram isso aí, ó, branco na mente? Algum de vocês? Ah, os irmãos estão também no YouTube, também no Facebook. Vocês já sentiram no Instagram branco na mente? Deu aquele branco assim, vocês, sabe, esqueceu e ficou angustiado e teve que falar outras coisas que não era o que você iria falar na mensagem? Isso, a ansiedade que provoca. E você tem a ansiedade antes da pregação, entre a pregação e pós-pregação. Olha que coisa. A verdade, antes da pregação, a pessoa fica angustiado. Ó, vou colocar aí no YouTube e Facebook, ó. Ansiedade antes da pregação, ó. Antes da pregação, entre a pregação e pós-pregação. Então, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, tá? Então, você tem 3 níveis aí. 3 níveis, tá? A ansiedade antes da pregação, a ansiedade entre a pregação, ou seja, no meio da pregação ali, quando você está pregando, e a ansiedade pós-pregação. Quero falar um pouquinho de cada uma dessas aqui, tá? A ansiedade antes da pregação,
A paz do Senhor, irmão Adalto. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, tá? Então, nós temos aqui a ansiedade antes da pregação. A pessoa idealiza. Irmã Neida, paz dele, Senhor. A pessoa idealiza um monte de coisa. Não, vai ser assim. Deus vai abençoar, e isso, eu vou pregar, e o fogo vai cair, e a glória vai descer, e aquele monte de coisa, né? É aquele monte de coisa que bate na cabeça das pessoas, né? Não, vai ser assim, vai ser assado, vai ser, né, desse jeito, daquele tal, não sei o quê. Ansiedade antes da pregação. E aí a ansiedade vem no meio da pregação, ou entre, né? No meio da pregação. Como assim, professor? Seguinte, você está pregando, e de repente você vê que nada daquilo que você idealizou está acontecendo. Nada daquilo que você planejou está saindo daquele jeito. Começa a bater uma aflição. Nós vimos aqui um dos significados da ansiedade é a aflição. La paz del Senhor, Neida. Então, uma das dos significados da ansiedade é a aflição, a agonia. E eu já vi pessoas de descer do altar, já descer passando mal. Tivemos também já pessoas que mandaram mensagens assim para mim. Você pode me ajudar, professor, porque eu tenho um caso sério comigo que toda vez que eu subo no altar, eu desço de lá, já tenho que tomar remédio. E teve uma irmã que me disse, né, no evento passado que nós fizemos, ela disse que na semana passada ela tentou pregar na Santa Ceia do Senhor e ela ficou tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa que a pressão dela baixou. Tiveram que, no meio da mensagem, levar ela para o hospital, irmão. Nem tomou Santa Ceia. Olha que trem. Olha que negócio, irmão. Tão pesado. É pesado. É pesado isso. Olha aqui, eu estou falando, ó. Olha aqui, ó. Olha o que o irmão Adalto colocou aqui, ó. Pastor Patrick, acontece isso comigo. Daí fico desesperado, pois acho que não vou conseguir terminar minha pregação. O que fazer? Fica aí, irmão Adalto, que você vai ver o que você tem que fazer, tá? Então, olha que a ansiedade ela provoca. Eu falei aqui, ó, até coloquei na tela aqui, ó, os 3 níveis de ansiedade, sabe? Os 3 níveis: o antes, o entre e o pós. E aí, estou falando do entre, né? A pessoa pega esse nível de ansiedade no meio da mensagem, começa a pregar e vê que as coisas não estão saindo do jeito que ela preparou, do jeito que ela idealizou. Aí ela entra, termina a mensagem, ela entra num terceiro nível, que é o pós. É o pós. Então, o primeiro nível é o antes, segundo nível é o entre, e o terceiro nível é o pós. O pós é o quê? Que a pessoa fica ali. Meu Deus, será que ajudou alguém? Será que Deus falou com alguém? E aí a pessoa começa a dizer, não, que minha mensagem eu acho que foi ruim, ninguém gostou, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar depois e tal? E começa com essa aflição interna. E se alguém, às vezes alguém chega até, elogia ela e diz, nossa, que bênção sua pregação, irmã, tal, e ela, aham. Mas por dentro ele diz, benção nada. O povo nem deu glória a Deus, nem deu aleluia. O povo ficou travado, o povo ficou ali me olhando com aquele olhão seco, né? Eu já vi muitos assim, irmão. Já vi muitos assim. E é justamente por isso que eu trouxe essa aula aqui, para falar com vocês. E aí, olha só. E aí, eu recebi essa indagação aqui, ó. Como no seu curso você trata a ansiedade das pessoas? Os irmãos, alguns sabem, outros não.
eu tenho um curso chamado Do Medo ao Púlpito, onde tem o curso e a mentoria. São duas coisas juntas e que trabalham de maneira diferente, é claro. O curso é uma base que a pessoa vai ter lá dentro da plataforma, vídeos e tal, e a mentoria nós entramos ao vivo. E como que eu trato essa questão na vida das pessoas? Nós temos um módulo, que é o segundo módulo do curso, chamado Gestão Emocional. Então, a gestão emocional, Mondalto fez essa pergunta aqui, né? Adalto, né? Fez essa pergunta, então eu vou responder aqui. Nós temos um módulo chamado Gestão Emocional. E dentro da gestão emocional, nós temos várias ferramentas. Várias ferramentas. E dentro dessas ferramentas, o que que eu faço? Eu trabalho as expectativas das pessoas, eu trabalho as emoções das pessoas e eu também trabalho um terceiro nível. Olha isso aqui, ó, expectativas, emoções, tá? E o gerenciamento. Por quê? Veja, você tem aqui três coisas que você tem que fazer: expectativas, emoções e o gerenciamento, ou seja, a administração daquilo pelo qual você está passando. Bom? E aí, nesse primeiro momento, as expectativas. Quando você conhece o seu perfil comportamental, não sei se os irmãos já ouviram falar nisso aí, eu sei que ao princípio pode parecer um conteúdo um pouco mais técnico, tá? Mas presta atenção. Quando você descobre o seu perfil comportamental, você, como pregador e como ser humano, lá dentro desse módulo, eu ensino para a pessoa qual modelo de mensagem mais se adequa com o perfil comportamental dela. E aí, uma vez que ela descobre isso, a gente trabalha as emoções. E tem uma técnica que nós utilizamos chamada técnica DCB. Então, justamente essa técnica aqui, chamada técnica DCD, é uma técnica que eu aprendi e, claro, melhorei ela, né? A técnica DCD, essa técnica, ela trabalha nesses três níveis que eu falei com vocês aqui: emoções, expectativas, expectativas, emoções e gerenciamento. Ela trabalha, mas como DCD, né? Duvidar, criticar e determinar. Ela trabalha nesses três níveis. Três níveis. E justamente quando você entende aquilo que está por dentro, você consegue utilizar essa técnica aqui. Como assim o que está por dentro? Olha só. Dentro desse módulo, olha o que eu estou te explicando aqui, tá? Porque eu recebi essa dúvida, então eu quero passar adiante. Dentro desse módulo de gestão emocional, eu tenho uma outra técnica chamada mapeamento de bloqueio. Então, eu tenho essa técnica e, através dessa técnica, mapeamento de bloqueios, eu mostro para a pessoa como que ela descobre aquilo que está sabotando ela. E a maioria das causas é a ansiedade. Porque ela diz assim, não, sou tímido, sou inseguro, sou isso, sou aquilo. E a gente, né, nessa técnica, a gente faz a pessoa descobrir a raiz que está provocando tudo aquilo que ela pontuou como sendo o medo, ou seja, sendo o bloqueio que ela sofre para ela não desenvolver na pregação da palavra de Deus. Ela não se desenvolver na pregação da palavra de Deus. Então, o mapeamento de bloqueio, hoje, é uma das ferramentas mais poderosas que eu tenho dentro do meu curso. E aí, o que acontece? Eu estou falando do curso.
E aí, o que acontece? Quando a gente vai para a mentoria, lá na mentoria, a gente faz ao vivo. A gente faz ao vivo com as pessoas, para que elas possam entender. Ali eu pego a pessoa pela mão e eu faço ela entender, faço ela mergulhar realmente aonde que está o problema. E lá dentro desse mapeamento de bloqueio, a pessoa começa a entender como se livrar, como que ela vai se livrar desses medos. É interessante isso aqui, né? E, professor, por que você não ensina isso aqui agora? Não dá, gente, é muito tempo, tá? Mapeamento de bloqueio, eu preciso de 1h30. 1h30 para trabalhar cada pessoa. Não é uma coisa assim tão simples. É por isso que lá, dentro da mentoria, a gente pega um por um individualmente e vai tratando. E vai tratando a pessoa. Para até depois, ó, primeiro ponto, a gente trabalha toda a parte bíblica da pessoa. Depois a gente vem para a gestão emocional, para depois a gente falar de pregar. Você está vendo aí o negócio? E aí o que acontece hoje em dia nas igrejas? Acontece que simplesmente a pessoa é colocada lá para pregar, sabe? Ela não tem esse tratamento por trás. Ela não tem toda essa bagagem de conhecimento por trás que norteia a mente dela e que vai dar direção para ela caminhar e ir no rumo certo. Já enganchando essa explicação que eu dei aqui, com quanto tempo os meus alunos vencem o medo de pregar? Gente, mais tardando, mais assim, o aluno que menos se dedica, tá? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Por quê? Tem uma parte que é a parte teórica, que depende do aluno, a parte na qual eu mentoro o aluno, que eu trabalho com o aluno, e tem a parte prática, que o aluno precisa colocar em prática. Então, não é algo que só depende do professor. A minha metodologia faz a pessoa em 3 meses. Absolutamente 3 meses, não só vencer a ansiedade, mas vencer tudo o que está bloqueando ela. Tudo, tudo. 3 meses, tá? E isso é uma coisa muito interessante, porque eu acabo de gravar, tem pouco tempo agora, uma entrevista com uma aluna que ela superou todas as expectativas. Por quê? Ela venceu o medo de pregar em 20 dias. Absolutamente 20 dias. Gente, sabe o que é isso? E essa mulher, ela não só venceu o medo de pregar em 20 dias, ela trabalhava no hospital, ela abriu. Eita, o Instagram deu pau aqui. O Instagram deu pau. Mas vamos lá para o YouTube, vamos continuar no YouTube. Voltou, acho, no Instagram. Voltou. Rapaz, minha internet está uma bênção, gente. Tem misericórdia, Jesus. Então, como eu dizia, essa irmã, ela venceu o medo de pregar em 20 dias e ela trabalhava no hospital. E o que ela fez? Ela não ficou só ali, venci o medo de pregar. Não, ela abriu um ponto de pregação no hospital, onde ela já trabalhava, era técnica de enfermagem. Ela abriu um ponto de pregação no hospital. E lá naquele ponto de pregação, hoje está dando 50 pessoas, funcionários do hospital. Funcionários do hospital. E ela me comentou, professor, até a diretora me chama para eu orar por ela. A diretora do hospital me chama para eu orar por ela. E ela disse: olha, professor, depois deste curso,
Deus me deu uma autoridade tão grande, coisa que eu não tinha. Eu destravei mesmo. Eu destravei mesmo. E, gente, essa irmã, ela já está na casa dos seus 50 anos de idade. E ela falou: olha, e eu não vou ficar só no hospital, não, tá? Olha, já tenho marcado já. Eu vou abrir um trabalho também lá no presídio da minha cidade. Gente, não tem nada no mundo que pague uma transformação como essa. Tá lá no meu canal do YouTube, vai lá. PR Patrick Marques. Vai lá no YouTube e procura. Ela venceu o medo de pregar em apenas 20 dias. Vai lá que você vai ver a entrevista completa com a irmã Francisca. Ela venceu o medo de pregar em 20 dias. Então, gente, é incrível isso, é incrível, sabe? É incrível isso. Por quê? Porque quando você vê que algo funciona para você, é uma coisa. Agora, quando você vê que algo está funcionando e funciona mesmo com outras pessoas que você não convive diariamente com essas pessoas, gente, é algo surreal. Surreal, sabe? Surreal. E aí, gente, a gente vem para esse ponto aqui, ó. Como que eu descobri este processo? Eu quero explicar para vocês um pouquinho da minha história. Não, eu me entreguei para o Senhor no ano de 2008. No ano de 2008, eu me entreguei para o Senhor, aceitei a Jesus. E ele me aceitou também, né? E eu tinha um desejo muito grande de pregar a palavra de Deus. Eu sonhava com isso, de ser um pregador, de, sabe, levar a palavra para outras pessoas, multidões e aquela coisa. Só que nesse meio termo aí, eu parei para pensar o seguinte: peraí, como é que eu vou pregar se eu não consigo nem falar em público? Tinha um probleminha, né? Irmã Jerusa, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Tinha um probleminha. Eu tinha muito medo de falar em público. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora, Senhor? Irmãos, de verdade, eu orei, eu clamei, eu chorei, eu jejuei, eu pedi muito a Deus para Deus tirar esse negócio de mim. Sabe o espinho da carne lá? O espinho da carne de Paulo, né? O meu espinho da carne era medo de falar em público. Sabe por quê? Porque nos meus 7 para 8 anos de idade, quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive um problema, eu tive um problema sério na igreja. Sério, assim, para mim, né? Para as outras pessoas foi coisa boba, mas para mim foi sério. O que foi? Teve um culto lá de criança e adolescente. E na minha igreja, o normal é você dizer: saúde, irmãos, com a paz do Senhor. E no final, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E o que eu fiz? Peguei o microfone. Peguei o microfone aqui e saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Não, 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 não. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ao invés de eu falar saúde, irmãos, com a paz do Senhor, eu falei agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Uma coisa tão boba, né? Mas você vê, eu era uma pessoa muito tímida. Então, quando eu falei isso, o povo começou a rir. E havia crianças, adolescentes e os pais estavam ali. Eles começaram a rir, o povo começaram a rir. Como que ele agradece antes dele falar alguma coisa? O povo começou a rir de mim. E, gente, você pensa num rapaz que depois cresceu na igreja, que não ia lá na frente nem para ler um versículo. Deus me livre. Aquilo ficava na minha cabeça. Você vai falar errado, você vai falar errado, você vai falar errado, você vai falar errado. Sabe? Ficava na minha cabeça, martelando aquele trem. E aí, quando eu tinha 14 anos de idade, 14 anos, teve um teatro na minha escola.
A paz do Senhor, irmã Renata Arcanjo. Deus te abençoe. Boa noite, minha irmã. Então, teve um teatro na minha escola. E nesse teatro, irmão, eu já tinha isso dentro da minha cabeça, sabe? Que eu não ia mais falar em público, o povo ia rir de mim. Eu ia errar, ia fazer alguma coisa errada, sabe? E aí, a professora falou comigo, assim, né? Falou, olha, você vai participar do teatro. Eu falei, nem morto. Vou nada, não. Não vou, não vou. E ficou aquela vai, não vai. E precisava de um locutor. Então, ela falou assim, então, já que você não vai participar do teatro, você vai ser o locutor, então. Eu falei, tá bom, né? Mas eu não vou aparecer, não, falei com ela. Se for para mim ser o locutor lá, que todo mundo me vendo, que era um teatro, não era para sala, era para a escola toda. Ela falou, não, você vai ficar atrás da cortina. E a minha voz é um pouco grave, irmão, né? E aí a professora, o pessoal lá da escola, regularam o som no grave, deixaram o som no grave. Quando eu falei, olá, bom dia, que saiu grossão, saiu bem grosso a voz. E o povo começou, né? E narrei o teatro todo, contei o teatro ali todinho. Meu amigo, olha só o que aconteceu. Quando eu falei, eu quero agradecer a todos aqui a presença. Muito obrigado. Estamos acabando, terminando nosso teatro aqui. O povo começou a gritar: sombra, 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 sombra. Fazendo uma alusão ao Sombra do Silvio Santos. Gente, aquele dia juntou com o que eu passei na igreja quando eu tinha 7 anos. Aí eu disse, não, agora já era. Nunca mais na minha vida eu me apresento na frente de qualquer pessoa. Não, 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 não. Ou seja, aquilo me travou mais. Aquilo me bloqueou mais. Por quê? Porque eu sofri bullying dentro da igreja e fora da igreja. Então, aquilo me bloqueou de tal maneira que eu tinha o desejo de pregar, eu tinha vontade, eu tinha, sabe, aquilo ardia no meu coração, porque eu via que realmente era aquilo que Deus tinha na minha vida. Mas, contrapartida, eu tinha isso lá dentro de mim, esse bloqueio, esse impedimento dentro de mim que me atrapalhava. Que me atrapalhava. E aí, gente, passou um tempinho, o pastor me convidou para eu pregar num culto de domingo. Eu falei, nem a pau, pastor, nem a pau. Não vou. Porque ele via a minha dedicação, meu empenho na igreja, sempre envolvido no grupo dos jovens e tal, vai para lá, vem para cá. E evangelismo mesmo, eu não chegava para a pessoa e conseguia falar da Bíblia para a pessoa. Eu ia lá, entregava um folheto e saía correndo. Entregava um folheto, então, tem culto lá na igreja, então, entregava um folheto e saía fora. Eu não conseguia, gente. Por mais que eu tinha conhecimento, com 6 meses de crente, eu já tinha lido a Bíblia toda, Gênesis, Apocalipse, mas eu não conseguia falar de Jesus para as pessoas. Eu tinha esse bloqueio dentro de mim, essa vergonha, essa timidez, sabe? Isso me travava. E aí, o pastor, com tanto insistir, ele me convenceu. Eu falei, me dá 1 mês de espaço, pastor. Tá bom, no próximo culto de missões você vai pregar. Tá. Irmãos, e eu fui me preparar. E sofrer ao mesmo tempo, né? Me preparar e sofrer ao mesmo tempo. Por causa daquela situação dentro de mim. Então eu comecei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E orando, clamando, pedindo a Deus misericórdia. E o que eu fiz? Fui orar, jejuar, ler a Bíblia e assistir outras pregações. Para aprender como é que era. Eu nunca tinha pregado, gente. Sabe? Eu tinha pregado uma vez num culto no lar, mas não é a mesma coisa pregar na igreja. Era a primeira vez na igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, que eu vi aquele montoeiro de gente, domingo, um monte de gente, aquilo parecia que ia me sufocar, uma angústia assim no coração, mas eu fui assim mesmo, preguei. Irmão, quando acabou a pregação,
Ai, meu Deus, que alívio. Sabe aquele sentimento de dever cumprido? Eu estava com ele. Eu estava com ele. Passado uma semana que eu tinha pregado, uma semana que eu tinha pregado, eu vou para o ensaio dos jovens. Chego no ensaio dos jovens, assim, a porta da frente sempre ficava fechada. Nós tínhamos que entrar na porta lateral. Então o portão dava de frente para a porta assim. A gente passava pelo portão aqui e ia de lado para entrar de lado na igreja. Quando eu passei, fui de lado, eu ouvi o meu nome. Duas irmãzinhas conversando. Eu ouvi o meu nome ali. Aquilo ali eu já parei, fiquei com a orelha em pé e falei, opa, peraí, que negócio é esse aqui? Aí uma falou com a outra, será quem vai pregar amanhã? Os ensaios eram no sábado. Será quem vai pregar amanhã? Aí a outra disse, não sei, o pastor não anunciou, não falou nada. Aí outra disse, mas se for o Patrick, eu não venho para a igreja. Gente, aí eu parei mais, aquilo me gelou por dentro. Aí a outra surpreendida disse, mas por quê? O que o Patrick fez? Você não viu, não? Ele pregou aqui domingo passado, gritou, 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 mandou até a igreja tomar vergonha na cara e ser cristão de verdade, falou um monte de coisa aqui, citou um monte de versículo que eu não entendi, foi nada. Eu não entendi de quem ou de que aquele menino falou, que ele só sabia gritar, 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 gritar. Gente do céu, quando eu ouvi aquilo ali, aquilo me gelou por dentro. Eu dei meia volta, fui para casa. Cheguei lá em casa, encontrei com minha mãe, uai, foi para o ensaio, não? O que aconteceu? Contei para ela a história. Aí ela, não, meu filho, não fica assim não e tal, Deus vai te abençoar e tal. Porque, na verdade, minha mãe ficou com medo de eu desviar, devido à situação que eu estava, que eu passei 5 anos desviado da igreja. Então, a situação que eu me encontrava no mundo, ela ficou com medo de eu desviar. Era novo convertido, pouco tempo, irmão. Eu fazia o quê? Nem 2 anos que eu estava na igreja. Então, ela ficou com medo de eu desviar. E eu entrei dentro do quarto, peguei minha toalha, fui tomar banho. Por quê? Porque eu não queria chorar na frente da minha mãe. Entrei dentro do banheiro, abri o chuveiro, irmão, e comecei a chorar. Comecei a chorar. Porque lá dentro de mim era como se Deus tivesse falhado comigo, porque eu joguei a culpa em Deus. Eu joguei a culpa em Deus. Falei, Senhor, eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, eu paguei um preço danado. O que eu fiz de errado para as pessoas falar um trem desse de mim? Aquilo eu joguei a culpa em Deus. Mas a culpa não era de Deus, a culpa era minha. Só que eu não queria aceitar que eu era o culpado. Porque na minha cabeça pentecostal, eu fiz tudo o que é ensinado na igreja. Não, para você pregar, você faz isso, isso e isso e acabou. Ora, jejum e lê a Bíblia e acabou. Irmão Marcos, a paz do Senhor, Deus abençoe, irmão Marcos. Então, na minha cabeça, eu tinha feito o correto. E aí eu falei com a minha mãe, mãe, não se preocupe, eu não vou desviar, eu não vou desviar não, mãe. O negócio é o seguinte, eu não prego mais. Eu não prego mais. A senhora nem precisa falar com as irmãs para me chamar para pregar no ciclo de oração, para isso e aquilo. Minha mãe era uma benção para essas coisas. Falei, nem precisa. Eu não prego mais. A partir de hoje eu não prego mais, porque eu preguei. As irmãs ficaram lá ofendidas, falando mal de mim, pelas costas, povo falso que não tem coragem de falar na cara. Passado uma semana que eu falei que eu não ia pregar mais, irmão. Olha como é que Deus é tremendo. Deus é tremendo e ele tem os seus caminhos no meio da tormenta. Um grande amigo meu chegou para mim, falou, Patrick, seguinte, Patrick, olha, abriu um núcleo de um curso teológico, de um seminário que vem lá de Vitória. Eu morava em Coqueiral, de Aracruz, tá? É um bairro dentro do município de Aracruz, no estado do Espírito Santo. E aí veio esse seminário da capital para um bairro pertinho do nosso, 2 quilômetros, chamado Caeiras Velhas. Então, quando cheguei lá,
Aí, perdão, ele chegou lá em casa e ele começou a me falar desse seminário. É um seminário para pastores, pregadores e tal, aperfeiçoamento, e não é, não é algo pequeno, é algo grande, que vai demorar um ano por aí e tal, todo animado. E ele falou, rapaz, ó, é um negócio seguinte, eu vim aqui para te buscar, para você ir comigo. Eu falei, o quê? Jamais, meu amigo. Não vou, não. Vou não, vou não, vou não, vou não, vou não. Eu não prego mais, não. Eu já falei com Deus que eu não prego mais. Eu não prego mais. Estou fora. Eu não prego mais. E ele insistiu comigo, insistiu comigo, insistiu comigo. Eu falei, rapaz, não prego, rapaz, não prego, não adianta. Por que eu vou fazer lá nesse negócio desse seminário, rapaz? Eu tinha um preconceito muito grande, irmão, dentro de mim, com cursos que ensinavam a pessoa a pregar. Eu achava que isso não existe, que isso era coisa do homem e tal, e tal, e tal. Ele falou, ó, seguinte, chega. É o seguinte, vai em uma aula, na aula inaugural. Se você não gostar, você não precisa voltar. Eu falei, opa, você vai me deixar em paz, Valério? Ele falou, vou. Então tá bom, vamos embora. Fui com ele, irmão. Já na minha cabeça assim, a gente sair de lá, eu vou falar com ele que eu não gostei e pronto. Tá resolvido. Chegamos na aula, o professor começou a falar. Tan, 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 tan. E aí o professor entrou num ponto que foi crucial, que bateu na minha ferida. Ele falou assim, irmão, se o pregador pregar errado, falar um monte de besteira, heresia, ofender a igreja, machucar a igreja, a culpa é de quem? É do Espírito Santo ou é dele? Eu, como assim? A culpa é do Espírito Santo ou é do pregador? Aí aquilo me deixou assim, extasiado. E ninguém, eu vi olhar para os irmãos assim que estavam na sala, e ninguém respondia. Aí eu comecei a pensar, não, mano, deve ser do Espírito Santo. Aí depois eu falei, não, deve ser do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que fala na boca do pregador. Então, se ele falar uma heresia, a culpa é do Espírito Santo que deu a palavra para ele. Aí depois eu disse, não, mas como que o Espírito Santo vai errar a própria Bíblia? Não, então a culpa é do pregador. Ué, mas se o Espírito Santo... Aí eu fiquei aquela confusão na minha cabeça. Meu Deus, não entendi nada. Entendi nada. Aí o professor viu que todo mundo ficou quietinho, ninguém respondeu nada. Ele disse, gente, a culpa não é do Espírito Santo, a culpa é do pregador. Aí ele começou a dar aula e falar da importância de você desenvolver o seu lado humano e o seu lado espiritual. E aí ele começou a falar do lado humano e do lado espiritual do pregador, da responsabilidade do pregador em entregar para a igreja, passar para a igreja aquilo que o Espírito Santo revelava para ele. E eu falei, o quê? O que que eu não volto nesse curso? Irmão, não só voltei naquele curso, eu terminei aquele curso. Naquele curso eu aprendi sobre homilética, aprendi sobre oratória, aprendi sobre hermenêutica. E o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu aperfeiçoei aquilo que eu aprendi naquele curso, porque eu desbloqueei depois daquele curso, mas demorou bastante. E aí, em 2014, eu fui para o campo missionário. Lá no campo missionário, eu tomava conta de 3 igrejas. E o que que aconteceu? Chegou lá, não tinha obreiro. E era só eu e minha esposa. E minha esposa também tinha passado por um problema como esse, o meu. Ela era travada também, ela não pregava. E aí eu pedi ajuda da minha esposa. E ela, não. Falei, minha filha, eu vou morrer. Sozinho, como é que eu vou dar conta de 3 igrejas? Era culto todo dia, culto todo dia. E eu comecei a ajudar ela, comecei a ajudar ela. Irmão, com menos de 3 meses, a mulher já estava pregando. E as pessoas vinham até mim e diziam, contavam os testemunhos, de como Deus estava usando ela, abençoando e tal, com as palavras e tal. E eu fiquei maravilhado. E foi aí que e, rapaz, eu tenho um método. Eu tenho um método. Por quê? Porque menos de 3 meses, a minha esposa venceu o medo de pregar.
E aí, meu irmão, quando eu descobri isso, eu falei, opa, peraí, quantos Patricks devem ter espalhado por mundo afora aí? Pessoas que Deus tem chamada na vida dele, pessoas que Deus quer usar para ser ganhadores de alma, mas que estão completamente travados, completamente travados. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que eu estou ensinando isso aqui, porque aconteceu comigo, e eu tenho certeza que através daquilo que Deus está me usando para transmitir, para passar para as pessoas, Deus está fazendo a obra, tá? Deus está abençoando, Deus está fazendo a obra.